maior aliado, né? O pecado, um ódio guardado, frequentando o mundo do ocultismo, se envolvendo com as coisas do satanismo, com esses cultos do ocultismo, eu estou exposto a essas obras malignas. Então muitas pessoas saram, sim senhor, de muitas doenças, enfermidades e crises de família, com uma conversão sincera para Deus, quando deixou de frequentar coisas que não são de Deus. Mudou, converteu, acabou também aquele sofrimento, acabou aquela dor, acabaram aquelas tribulações, porque as pessoas se voltaram para Jesus, né? Então existem duas formas de ação diabólica nesse mistério do mal. Uma, que eu já falei, permitida por Deus na vida de alguns santos para aprenderem e poder ajudar os outros. E os santos são santos, não estão envolvidos com o mundo do pecado, do ocultismo, das maldades, né? E outro modo de ação maligno que pode ser evitado se a gente não se envolver com as coisas dele, né? Já falei para vocês aqui no outro seminário e repito para gravar, para você gravar bem. Os santos gostam de dizer que o diabo é um cachorro muito bravo amarrado, né? Cachorro muito feroz, mas amarrado. Cachorro amarrado morde? Morde? Não? Morde? Não? Depende do quê? Das minhas pernas, ué. Cachorro tem um pitbull amarrado, está lá na coleira. Ele morde? Bom, pode morder ou não morder. Se eu chegar perto dele, ele não deixou de ser pitbull, né? Ele vai sentar-lhe os dentes. Mas ele pode ser totalmente inofensivo se eu não me aproximo dele, né? Da mesma forma, o diabo foi amarrado pela morte e ressurreição de Jesus, foi destruído pela obra do Calvário, foi destruído, amarrado, paralisado. Mas se eu me aproximo dele, as dentadas dele são de lascar. Ele não deixou de ter dente afiado e envenenado, né? E como é que eu me aproximo dele? Pelo pecado, por uma vida devassa, por uma vida de desordem, por uma vida de envolvimento com as coisas que não são de Deus, com coisas de ocultismo, de satanismo, etc., né? Então, não resolve fazer oração de libertação ou exorcismos numa pessoa que não se afasta dos caminhos do mal. Não resolve coisa nenhuma, não? Então, Basílio Magno chama atenção que muitos sofrimentos podem ter origem satânica e podemos ser livres dessas investidas malignas se a gente, obviamente, leva uma vida unida a Deus, uma vida cristã, né? Assim, fiel a Deus, né? Não cultivando ódio no coração, sabendo perseverar na fé. É aquela oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Não se envolver com as coisas do maligno, né? Qual a primeira razão por que Deus permite o sofrimento, segundo Basílio Magno? Para nossa correção e disciplina. Segundo, punição trazida pelo próprio pecado. Terceiro, fenômenos naturais, negligência de nossa parte, não? Quarto, pode ter origem satânica, pode ter e podem ser evitadas, obviamente. Quinta razão por que Deus permite o sofrimento, isso é muito importante para nós aprendermos. Deus permite o sofrimento para servir de exemplo ao fraco na fé. Para servir de exemplo ao fraco na fé. Explico. Algumas pessoas dizem assim: padre, fulano é tão bom, reza tanto, frequenta a igreja, ajuda todo mundo, é uma pessoa fiel, é uma pessoa de bem, e apesar de tudo isso, sofre tanto. Que Deus é esse? Já ouviu falar essa pergunta? Minha resposta: é um Deus tão bom, que está usando uma pessoa tão boa para ajudar um outro que é tão fraco na fé. Esse que é mais fraco na fé, vai ver como aquela pessoa fiel e temente a Deus enfrentou o vale de lágrimas,
enfrentou os vales escuros para deixar um caminho aberto por ali. É uma obra de caridade assim, de um valor inestimável. Eu tenho um carinho imenso, um carinho infinito, uma gratidão muito grande por aquelas pessoas que abriram estrada em meio a espinhos, que acenderam luz no meio da escuridão, pessoas boníssimas, pessoas santas, que apesar de tanta bondade, de tanta fidelidade, de tanta mansidão, sofrem coisas atrozes. Eu tenho um respeito, um carinho, uma gratidão muito grande com essas pessoas. Convivi com um homem, Padre Haroldo Ramos, está com mais de 90 anos, não? Que trabalhei 8 anos com ele, com dependentes químicos e alcoólicos. Quando começou esse trabalho, o próprio Padre Haroldo, o pai dele morreu bêbado. Eu estava perto do Padre Haroldo quando veio um telegrama dizendo que o sobrinho dele tinha morrido de overdose, um jovenzinho lá nos Estados Unidos. Quando ele viu o pai morrendo bêbado e o sobrinho morrendo drogado, ele disse: tenho que fazer alguma coisa. Um homem tão bom, sofrer tantas coisas duras para abrir estrada no meio desse vale tão espinhento, para ser um sinal de esperança para outros. Deus permitiu um homem chamado Haroldo sofrer tanto para abrir caminho por ali, para abrir passagem por ali, para que outros não se escandalizem quando tem problemas de droga na sua família, de alcoolismo. Vai se inspirar em pessoas que já passaram por esse trecho e vão passar por ali. Um exemplo bem da sociedade para nós. Vocês todos aqui da nossa geração conheceram um cantor chamado Cazuza, né? Tão jovenzinho, morrendo de AIDS, que fez a mãe do Cazuza: preciso fazer alguma coisa. Foi trabalhar com aidéticos. Isso é abrir passagem no meio de espinhos, é acender luz no meio da escuridão, é abrir estrada em meio a um matagal cerrado, fechado, é dar cara para enfrentar as dificuldades que vêm. É uma obra de caridade. Eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande para com as pessoas que sofrem e no meio do sofrimento vão abrindo estrada e vão generosamente deixando para trás um caminho aberto, para que outros possam se espelhar nessas pessoas que sofrem e fazer essa passagem. Esses irmãozinhos merecem nosso aplauso de gratidão, não merecem? Sinceramente. Às vezes, vejam, casais recém-casados, têm um filho, é o amor da sua vida, e por alguma coisa insondável, uma bactéria vai lá e colhe a vida do menino de 4 anos. E esse casal, com esse acontecimento trágico que poderia acabar com a vida deles, continuam com lágrimas, com dores, mas abrindo passagem no meio desse espinho, abrindo estrada para deixar um caminho aberto para outros que passam por ali. Eu estou enfrentando, como falei, situação de câncer, né, na família, que me atinge tremendamente. Estou vivendo um momento emocional mais desgastante da minha vida. Dos meus 53 anos, este é o período de mais desgaste emocional que estou vivendo. Eu emagreci só 8 quilos. E as pessoas dizem para mim: Padre Jorge, você está elegante. Digo: não siga a receita para essa elegância, porque é de lascar, viu? Ansiedade, sempre ali, suor fedido no sovaco toda hora, né? Aquele suor de ansiedade, porque é um desgaste emocional muito grande. Como eu olho para as outras pessoas que enfrentam a mesma situação, como eles estão dando jeito, como eles estão dando conta disso, e vou engatinhando atrás, com gratidão por todos esses que abriram estrada no meio de um matagal fechado. Há um lindo filme, você deve ter assistido, O Óleo de Lourenço, né? Deve ter assistido. Um casal que tem um filho com uma enfermidade maluca, que vai matando o filho. Eles se empenham tanto na pesquisa, que descobrem o remédio. Não cura o filho, mas livrou as gerações futuras desse mal. Eu tiro o chapéu para essa gente. Esses eu tenho um verdadeiro carinho, né? O seu próprio filho
não teve cura, mas deixaram a cura para todas as outras crianças antes que a doença chegasse, porque descobriram uma medicação. Deus permite a dor e o sofrimento para servir de exemplo ao fraco na fé, para abrir estrada em meio a passagens muito sinistras, muito escuras, muito sinuosas. São assim, generosidades tão grandes, são provas de caridade cristã tão intensa, aqueles que em meio às lágrimas vão abrindo caminho e vão deixando uma estrada generosamente aberta, para que outros não se escandalizem quando passarem por ali também, né? Diga comigo: muito obrigado, Senhor, pela caridade de tantos irmãos e irmãs que foram atingidos pela doença e a enfermidade, que foram postos no meio dos espinhos e abriram passagem por entre esse terreno espinhento, deixando uma estrada aberta para que outros possam passar. Muito obrigado, Senhor, por aqueles teus servos e servas que estão no meio da escuridão do Espírito, sem ver nada, sem sentir nada, nem a tua própria presença, e continuam acendendo lâmpadas no meio desta escuridão, para deixar um caminho iluminado. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu, o único justo, sofreste tanto e abriste caminho com a Tua cruz, em meio à coroa de espinhos, bofetadas e escarros, abriste um caminho de redenção e de libertação, um caminho rasgado com a Tua cruz, em meio a esse calvário da Tua vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque a própria Virgem Maria, ela também não foi poupada da dor. A espada atravessou sua alma, carregou em seu peito o peso de uma humanidade necessitada de graça, e permaneceu de pé junto a Ti. Obrigado por essa caridade que nos é trazida por irmãos e irmãs que enfrentaram a dor, o álcool e as drogas, e abriram passagem aí no meio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Marinho, também, viu? Obrigado, porque também abriu passagem no meio disso. E tantos está aqui, né? Obrigado. As drogas, álcool ou qualquer coisa, não foram Deus, não foi Deus que colocou, mas com a graça de Deus fui tocado e pode abrir estrada para muitos outros, né? Assim é uma caridade, assim é uma ajuda tremenda, que irmãos e irmãs enfrentando a dor se rendem a Jesus no meio da dor. A isso se chama sacrifício de louvor, entregar-se a Deus em oblação, de louvor e adoração no meio da dor e da dificuldade. Não me entregue